conduz ao Pai. Vinda à presença do Senhor, verdade que a todos os povos ilumina. Vinda a mim, vós todos os que andais fatigados, e eu vos aliviarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Saúdo-vos a todos os que acompanhais a partir de agora esta transmissão da celebração da Eucaristia a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Quem não está fatigado? Cantávamos o convite que Jesus dirige: vinde a mim, vós todos que andais fatigados. Quem não está fatigado desta experiência tão longa já, tão dura? Quem não está fatigado? Vinde a mim, vamos celebrar a Eucaristia, o grande sacramento da sua real presença nas nossas vidas. E ainda que possais participar de uma maneira tão limitada como seja apenas através de uma transmissão, apesar de tudo, fazei como quem responde de coração inteiro a este convite de Jesus: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Para que a nossa aproximação a Ele seja mais autêntica, mais total, abramos os nossos corações à sua misericórdia, reconhecendo que da nossa fadiga faz parte também o nosso pecado. Peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória
Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, ó Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo:
Quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão ou a algum dos sacerdotes, seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra deve considerar-se impuro, e sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim Espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria
que sois retos de coração, sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho.
Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera, e assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Caríssimos vós todos os que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra que neste sexto domingo do tempo comum a Igreja nos faz ouvir parece que vem apanhar-nos na realidade da situação em que nos encontramos coletivamente e pessoalmente. Não porque o mal que se tenha abatido sobre nós seja a lepra, como no caso, como se refere na leitura do livro do Levítico e é retomado no Evangelho, mas porque efetivamente esta pandemia que se abateu sobre a humanidade, em alguns aspectos, em algumas características, encontra no que a palavra hoje nos diz alguma luz que nos permita caminhar. Caminhar a partir da consciência de algo fundamental que não é suficientemente refletido no tempo que estamos a viver. São óbvios, estão à vista de toda a gente os impactos, os vários impactos que a pandemia traz. Afligem-nos os impactos económicos, afligem-nos antes de mais o impacto que isso tem na saúde e no número de mortes que acontece. Afligem-nos os impactos económicos, já são tantos. Afligem-nos os impactos sociais, afligem-nos essa outra dimensão, porventura mais escondida, mas tão dramática do impacto psicológico da doença. Hoje a liturgia da palavra permite-nos refletir sobre um outro impacto, que é o impacto espiritual da doença. Permite-nos refletir sobre o impacto espiritual da doença. E sobre esse impacto é urgente que reflitamos, é urgente que compreendamos que o que esta pandemia, com as consequências que traz, provoca intimamente na vivência espiritual das pessoas, este impacto não é menor do que os outros impactos e não é menos grave do que os outros impactos. O Levítico estabelece o quadro que era o quadro da existência dos leprosos. Tinham que andar vestidos andrajosamente, com o cabelo desalinhado, o rosto coberto e gritar impuro, impuro e manter-se fora. Manter-se fora do contacto com os outros. Podemos imaginar o impacto espiritual desta realidade. De uma doença considerada como a expressão de uma condição pecadora. Podemos aproximar-nos, mas por mais que nos aproximemos, ficaremos sempre mais do que seria a vivência espiritual daquele que se via atingido pela doença e tinha que viver dentro do quadro definido por estas determinações do livro do Levítico. Podemos imaginar, pois, o que significou para este leproso, ou o significado desta aproximação do leproso que o Evangelho de São Marcos nos narra. E que foi capaz de vencer a fatalidade, que foi capaz de vencer o ostracismo, que foi capaz de vencer a absoluta solidão, que foi capaz de vencer a consciência diminuída de
si mesmo e aproximar-se de Jesus. Para este leproso, quem seria Jesus? O que é que ele já saberia de Jesus? Para ser capaz de se aproximar, para tomar a decisão de se aproximar, para tomar a decisão de vencer todas aquelas determinações que vinham já do livro do Levítico e que o condenavam à total incomunicabilidade, que o proibiam de qualquer relação. O que é que se passava? O que é que se passou? O que é que aconteceu no coração daquele homem? Que olhar é que ele tinha sobre Jesus para ser capaz de se aproximar, para ser capaz de violentar o fado da sua condição, ser capaz de se abrir, ser capaz de um ato de resistência que quebra uma subjugação. Resistiu, porque tudo convergia para que ele se fechasse sobre si mesmo, se voltasse sobre si mesmo, se enclausurasse em si mesmo, se cercasse por dentro de si mesmo. E, no entanto, este homem foi capaz de se aproximar de Jesus. O que é que ele veria em Jesus que o deixava pensar que talvez com Jesus fosse diferente? Que talvez Jesus fosse capaz de uma atitude em relação a ele diferente daquela que era a determinada pelas determinações do livro do Levítico. Espiritualmente, aquele homem foi capaz de um ato de esperança. De esperança em alguém que lhe parecia diferente. Ele ainda sabia pouco, estamos no primeiro capítulo de São Marcos ainda. Sabia pouco. Mas, no entanto, aproximou-se de Jesus. Aproximou-se de Jesus e prostrou-se diante dele. E dirigiu-lhe uma oração. Isto é, foi capaz de quebrar o cerco interior do seu coração. O coração do leproso é um coração cercado pela solidão a que era remetido, para que estava remetido. Ele foi capaz de quebrar esse cerco interior e aproximar-se de Jesus. E prostrar-se diante dele. Prostrar-se diante de Jesus significa abrir inteiramente a sua condição, a sua pessoa, àquele diante de quem se prostrava. É isso que significa prostrar-se. É reconhecer o outro. Tu é que és o absoluto. Tu és o meu Senhor. Prostrar-se é a posição da adoração. E dirige-lhe uma palavra, uma súplica, formulada deste modo, se quiseres. E esta é a total abertura do próprio coração ao coração do outro. Não é eu quero, é se tu quiseres. Se tu quiseres. Não há a expressão maior de abertura do coração próprio para o coração do outro do que esta. Se tu quiseres, prostrado, se tu quiseres. É disto que se trata quando falamos do impacto espiritual que pode estar a ter, que está certamente a ter, a vivência da pandemia. Podemos fechar-nos em nós mesmos. Fechados dentro de casa já estamos por confinamentos sucessivos. Com o rosto tapado já andamos porque temos que usar uma máscara. Mas podemos fechar-nos dentro de nós mesmos. Podemos fechar o nosso coração dentro da nossa vontade. Fechar o nosso coração dentro das frustrações, das relações frustradas que este tempo impõe. Podemos fechar-nos dentro de nós mesmos. Como tudo convergia para que acontecesse na vida deste homem leproso do Evangelho. E vale a pena hoje, neste domingo, pormos nele os nossos olhos, porque ele é uma interpelação com uma força imensa para nos alertar
para nos despertar se por acaso estivermos espiritualmente a viver este impacto da pandemia sem dar por ela. Não nos fechemos dentro de nós mesmos. Não reduzamos os outros à nossa vontade, no que a nossa vontade experimenta neste momento de frustração de relação. Não nos deixemos vencer pelo que nos vence. Abramo-nos, aproximemo-nos. Aquele homem pouco saberia de Jesus e aproximou-se. Nós já sabemos tanto. Aproximemo-nos. Abramos para Ele os nossos corações, prostremo-nos diante deles, vamos ao encontro de uma consciência renovada e mais profunda de que Ele é o nosso Senhor, o absoluto das nossas existências. E a compaixão, São Marcos Dilo, Jesus compadecido, permanentemente Jesus compadecido. E esta palavra compadecido é aquela palavra tão bela do Evangelho que nós não temos no português. Só podemos dizer compadecido, mas na língua bíblica é um estremecimento das entranhas que corresponde a um movimento materno interior, entranhado. E Jesus compadece. Caríssimos, o tempo que estamos a viver não é fácil. Quem não está fatigado, como cantávamos no princípio, abramo-nos. Abramo-nos para uma vontade que não seja a nossa vontade. Atrevamo-nos a aproximar-nos. Quebremos a fatalidade do isolamento, não violando o isolamento, mas cultivando dentro do isolamento uma atitude de abertura interior àquele que se compadece de nós. Não permitamos que estas circunstâncias façam de cada um solitário, autocentrado, autista quase, pode acontecer. Este homem do Evangelho, neste tempo, é um patrono. Podemos considerá-lo um patrono. Invoquemo-lo. Peçamos para nós a mesma abertura de alma, a mesma capacidade de violentar os determinismos da doença e das consequências sociais que a doença impõe e viver uma relação espiritual de liberdade com Deus, com o Senhor Jesus, que na sua compaixão há de estender a mão e tocar-nos, e há de falar-nos. Talvez não nos livre da doença. O tempo dos milagres era necessário antes do grande milagre da sua morte e ressurreição. Talvez não nos livre da doença, mas certamente, absolutamente, há de libertar-nos da grande doença do tempo anterior à pandemia em que vínhamos, que é a doença do individualismo dos homens voltados, centrados em si mesmos, voltados sobre si mesmos, preocupados consigo mesmos. Deixemos que a doença seja a oportunidade, que esta doença, a pandemia, seja a oportunidade de encontrarmos a cura para essa outra mais grave, a da tremenda solidão do individualismo. Este homem venceu-a, abriu-se. Peçamo-lo ao Senhor para nós e para todos.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus e nas palavras de Cristo remédio para os seus males e peçamos com toda a confiança. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens a caminhar para Deus, oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que creem em Deus, para que não deem escândalo a ninguém com o seu modo de viver e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima, oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos. Deus omnipotente,
para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos. Deus omnipotente, vinda em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pôrmos-nos ao serviço uns dos outros. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte.
Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido-vos a todos os que nos acompanhais pelos meios de comunicação a viverdes de modo especial este encontro e a fazerdes a vossa comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença, que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, recordo que, dado o confinamento, continuamos a celebrar, transmitindo diariamente as missas das 11, das 12h30 e das 15 horas nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, tal como a recitação do terço às 18h30 e às 21h30. Na próxima quarta-feira começamos a Quaresma, é quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência por isso. E no dia 19, às 21h30, por ser a vigília da festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta, Marto, faremos às 21h30 nesta Basílica um momento de oração, de vigília, de preparação para celebrarmos a sua festa no dia seguinte. O programa do dia 20 é às 10 horas, a partir desta Basílica. Rezaremos o Rosário, depois a missa às 11 e às 14 horas será exibido um documentário sobre os Santos Pastorinhos, que ficará a partir daí disponível nos meios digitais do Santuário. Neste dia, 20 de fevereiro, faz 101 anos que morreu, vítima da pandemia da gripe espanhola, Santa Jacinta Marto, a mais jovem dos 3 pastorinhos. Vamos invocar a proteção da Nossa Senhora para este tempo duro de tribulação que o mundo atravessa. Aqui apresentou o seu próprio coração como refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos o fim da tribulação que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Votos de que este tempo de confinamento seja para cada um a possibilidade de aprofundar as razões espirituais, a relação espiritual que dá sentido à nossa vida com o próprio Senhor Jesus Cristo, que na sua compaixão não se nega ao encontro com cada um. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.